Olá, meus queridos membros, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar falando um pouco sobre a prova de acesso ao mestrado da USP aplicada em 2015. Alguns membros aqui do canal fizeram a prova da USP, inclusive, e gostaria de saber se foram bem, se caiu alguma questão parecida com alguma que eu resolvi aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês é pedir desculpas. Na semana passada eu não postei nenhum vídeo exclusivo para vocês. Aliás, não postei nenhum vídeo semana passada, mas foi porque eu entrei em uma crise de ansiedade terrível. Eu nunca tinha passado por isso e não tinha noção como que essas coisas são sérias e são ruins. Não é apenas algo psicológico, né? O corpo ele acaba tendo alguns reflexos. Eu fiquei bem ruim mesmo semana passada. Hoje já estou bem melhor. Na verdade, já estou alguns dias melhorando e eu acho que já consigo então voltar às atividades aqui para o canal. Se você está passando por algum problema desse tipo, crise de ansiedade, algum problema, enfim, provocado por uma série de fatores, como a própria pandemia, o distanciamento social, não deixe de procurar ajuda, não deixe de conversar com seus amigos, com uma pessoa mais próxima, tá? Isso não é frescura, isso é bem sério. Galera, vamos lá, vamos comentar então a terceira questão. Essa vai ser uma questão grande, então esse vídeo deve ficar bem grande, mas, enfim, a gente vai conseguir ver alguns conceitos interessantes. Eu particularmente achei essa questão, ela não é difícil em si, mas ela também não é fácil, tá? É necessário ter algumas percepções. Vamos lá então, questão 3. Deseja-se preparar uma solução tampão com pH igual a 5 e concentração total igual a 0,1. Então, pH igual a 5, concentração total igual a 0,1 mol por litro. O laboratório dispõe das soluções indicadas na tabela ao lado. Então aqui nós temos soluções de HCl, NaOH, alguns ácidos fracos, alguns sais. Temos todas essas soluções na concentração de 0,5 mol por litro. E aqui temos a constante de ionização, o Ka, quando nós temos um ácido fraco, ou o Kb, que seria a reação da base conjugada. Ela é colocada aqui para o sal. Então, acetato de sódio é a reação do acetato com água. Item A. Existem 3 combinações possíveis de duas das soluções apresentadas na tabela para preparar o tampão desejado. Indique quais são elas, apresentando os equilíbrios pertinentes e justifique sua escolha a partir do conceito de solução tampão. Bom, então ele quer 3 combinações possíveis para 2 soluções, na qual nós conseguimos então fazer uma solução tampão com pH igual a 5. Na verdade, que importa sim, eu falo que não importa o pH, mas nesse caso importa, porque a solução escolhida vai ser em função do pH que nós queremos. Quando nós falamos de um sistema tampão, de solução tampão, a principal equação que nós precisamos ter em mente é a equação de Anderson-Hasselbalch. Nesse vídeo eu publiquei lá no Instagram 10 equações que todo químico deveria conhecer e a equação de Anderson-Hasselbalch com certeza é uma delas. Então o que nós temos? pH igual a pKa mais log da concentração da base conjugada ou do sal, como às vezes nós chamamos, A menos, dividido pela concentração de Ha. Se eu quiser fazer um tampão com pH ao valor fixo, eu vou escolher uma combinação de ácido e base conjugada que tem um pK próximo a esse pH. Geralmente ali o pK com valor igual ou com variações ali de uma unidade acima ou abaixo. Como nós queremos um pH igual a 5, eu vou procurar aqui uma solução que tenha pKa igual a 5. Ela não nos dá, na tabela não nos dá o pKa, nos dá apenas o Ka, mas é só aplicar o menos log desse valor que a gente consegue identificar uma solução adequada. Na verdade, nós temos 2 soluções viáveis para isso. Seria a solução de ácido fórmico e a solução de ácido acético. Por quê? O pKa do ácido fórmico é 4. Então, olhando aqui, ácido fórmico menos log de 1 vezes 10 a menos 4 é 4. E o pKa do ácido acético é 4,7. Menos log de 1,7 vezes 10 a menos 5 vai dar 4,7. São as 2 soluções cujo pKa estão próximos, dentro do limite de mais ou menos uma unidade, em relação ao pH que nós estamos almejando, que nós estamos procurando, que é o pH igual a 5. Então, as 2 soluções que nós precisamos é a solução
de ácido fórmico e a outra possibilidade é a solução de ácido acético. Nós podemos trabalhar um pouco essa expressão aqui. Nós queremos pH igual a 5, então colocamos aqui 5. Vamos pegar o pKa, colocar para o primeiro membro, então 5 menos pKa é igual ao log de A- dividido por HA. Nós podemos aplicar 10 elevado de um lado e do outro para eliminar o log. Então desse lado aqui o log vai embora, fica a relação entre A- e HA. E do outro lado vamos ter 10 elevado a 5 menos pKa. Se nós substituirmos o valor do pKa aqui nessa exponencial por 4 no caso do ácido fórmico ou por 4,7 no caso do ácido acético, nós conseguimos identificar qual é a relação entre ácido e base conjugada necessária para atingirmos o pH igual a 5. Então olha só, quando temos o pK igual a 4, colocamos 4 aqui, vai ter 10 elevado a 5 menos 4, que é 10 elevado a 1. Então temos que a concentração de A- é igual a 10 vezes a concentração de HA. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando colocamos, no caso do ácido acético, o pKa 4,7. 5 menos 4,7 dá 0,3. 10 elevado a 0,3 dá aproximadamente 2. Então se eu quiser atingir o pH igual a 5 com o ácido acético, eu tenho que a concentração do sal, A-, tem que ser 2 vezes a concentração do HA. Então, essa é a relação que existe entre a concentração do ácido e a concentração da base conjugada. Percebam que aqui a solução do sal está mais concentrada. Nós precisamos de uma maior concentração do sal. É fácil nós entendermos isso, porque o pKa de 1 é 4, eu quero atingir pH igual a 5, então eu tenho que aumentar o pH. Para aumentar o pH, nós precisamos adicionar base ao meio. E a base, nesse caso, é a concentração do sal. Então, nos dois casos, como eu quero elevar o pH em relação ao pKa, eu preciso ter uma quantidade maior de sal em relação ao ácido. Então, foram essas as duas soluções que nós podemos utilizar para fazer a solução padrão. Essa é a relação entre elas e vamos então às 3 formas que nós temos então de produzir esse tampão. Bom, a primeira forma é utilizando diretamente o ácido e a base conjugada. Então vou pegar uma quantidade de ácido fórmico ou ácido acético, e vou colocar uma quantidade de base conjugada, que seja 10 vezes a concentração desse ácido, no caso do ácido fórmico, ou 2 vezes no caso do ácido acético. O problema é que, para essa forma, ou seja, a mistura da solução do ácido com sal, que é uma possibilidade, nós precisamos diluir previamente a concentração do ácido, porque as concentrações dadas são todas iguais, 0,5. Então a concentração do ácido e da base conjugada é a mesma. Para que a base conjugada, que é a mesma coisa que o sal, seja mais concentrado, previamente precisamos diluir a concentração do ácido. Mas essa é uma possibilidade. Pegamos a quantidade de ácido, pegamos a quantidade da base conjugada, que obedeça essa relação, a gente consegue atingir então o pH igual a 5, fazer uma solução tampão com pH igual a 5. As outras duas possibilidades é gerarmos o tampão reacional, ou seja, ao longo do próprio sistema, né, na própria solução, adicionamos ácido ou base de tal forma que venhamos a atingir o pH igual a 5. Então vamos supor que eu esteja utilizando inicialmente um ácido, HA, seja o ácido fórmico ou ácido acético, que eu tenho à minha disposição. Eu preciso ter uma relação tal que a concentração de ácido e de ácido acético, nesse caso, e de acetato, ou de ácido fórmico e formiato, se obedeça à proporção anteriormente encontrada. Então vamos lá. Eu tenho HA, coloco em água, vou gerar H3 ou mais e A menos. Como que eu consigo gerar uma quantidade adequada de A menos a fim de obedecer essa relação? Bom, eu tenho à minha disposição HCl e NaOH, e essa é uma reação que ocorre prontamente. Então percebam, se eu tenho uma quantidade de HA, eu posso adicionar o H- de tal forma que parte desse HA seja convertido em A-. E eu vou adicionar tanto o H-
a ponto de eu ter essa concentração adequada, que eu tenha essa relação adequada. A equação global é essa daqui, basta somar a reação que vem do equilíbrio com a água e a reação com o H- adicionado. Temos então essa relação. Como o H- é uma base forte, embora eu represente como o equilíbrio seja regido, por esse K total, é uma reação que ocorre imediatamente, então basta calcular o número de mols de OH- necessário, a gente consegue atingir essa relação. Com isso, nós teríamos uma proporção adequada de HA para A-, a depender da quantidade de OH- adicionado. Então essa seria uma segunda possibilidade. A primeira é mistura direta de ácido com base conjugada. A outra é gerar a base conjugada a partir do ácido. Nesse caso vamos utilizar ou a solução de ácido acético ou ácido fórmico. E a terceira seria o contrário. Seria utilizar a solução da base conjugada, a solução do sal, portanto, ou formiato de sódio ou acetato de sódio. Eu tenho uma quantidade de base e agora eu vou adicionar H3O+, vou utilizar o HCl para converter A- em HA, de tal forma que eu tenha a relação adequada entre A- e HA. Então, peguei uma solução do sal, acetato de sódio, por exemplo, adiciono H3O+, converto parte desse A- em HA, até quando? Até ter a quantidade necessária, até ter a quantidade adequada para termos essa relação. Com isso, então, teremos no meio racional uma quantidade de A-, uma quantidade de HA, e desde que ele obedeça à relação que nós calculamos previamente, teremos também o pH igual a 5. Então, em resumo, quais são as três formas? Mistura direta do ácido com sal, é a primeira forma. A segunda forma seria pegar a solução do ácido e adicionar base até termos a relação adequada. E a terceira, pegarmos a solução do sal e adicionarmos ácido até termos a relação adequada. Então, são essas as três formas que nós podemos utilizar para gerar o tampão reacional. Lembrando, eu passei por cima disso, mas é bem claro, uma solução tampão sempre vai ser formada com um ácido fraco e sua base conjugada e o seu sal. Por isso que nós podemos utilizar o acetato ou formiato, porque vão gerar um pH adequado, mas não podemos utilizar HCl ou NaOH, por exemplo. Bom, questão A feita. Questão B. Qual seria a proporção entre as concentrações de ácido e da base conjugada para preparar o tampão desejado? Na verdade, nós já resolvemos isso no item A. Então, nós já chegamos à conclusão que, para o ácido fórmico, a concentração de A- tem que ser 10 vezes a concentração de HA, o que vai nos dar uma relação de 10 entre A- e HA. E para o ácido acético, a concentração do acetato tem que ser igual a 2 vezes a concentração do ácido acético. Então, a relação que ele pede entre a concentração da base conjugada e o ácido tem que ser 2. Tá? Ele pede a proporção da concentração do ácido e da base conjugada. Podemos representar dessa forma, ou podemos fazer o inverso também, não seria problema. Bom, fizemos o item B, vamos para o item C. Como proceder para preparar 1 litro dessa solução tampão? Então notem, nós estamos amarrando o volume agora. Ele pede para mostrar todos os cálculos para uma das combinações propostas no item 3A. Ou seja, eu escolhi uma forma de preparar a solução, vou escolher um padrão e vou descrever como que eu monto, como que eu faço 1 litro dessa solução tampão. Lembrando que essa solução tampão tem algumas características. Ela tem que ter pH igual a 5 e concentração total igual a 0,1. Esse é um aspecto interessante. Vamos chegar nele daqui a pouco, mas vamos colocar nossos dados aqui. Posso utilizar tanto o ácido fórmico quanto o ácido acético. Temos aqui os valores de pKa e temos aqui a relação entre eles. Vamos considerar que eu tenho à disposição tanto o ácido quanto a base conjugada e vamos utilizar esses valores. Quando eu falo que o sistema tampão ele tem concentração total igual a 0,1, significa que a soma do número de mols do HA mais o número de mols de A- tem que ser 0,1. Na verdade, a concentração do HA mais a concentração do A- tem que ser 0,1. Como nós estamos tratando de 1 litro de solução, eu posso considerar a soma indireta dos mols. Então, como a concentração total é 0,1,
o número de mols de ácido mais o número de mols da base tem que ser 0,1. Pode variar entre si, mas tem que ser 0,1. Então percebam que nós estamos amarrando aqui algumas condições de contorno. Essa equação tem que ser obedecida, a soma tem que dar 0,1 e essa equação também tem que ser obedecida se eu estiver trabalhando com ácido fórmico ou essa se eu estiver trabalhando com ácido acético. Ou seja, a concentração de A- tem que ser 2 vezes a concentração de HA ou 10 vezes a concentração de HA. Vamos começar fazendo a conta para o ácido acético. Bom, como estamos falando de 1 litro de solução, aqui eu escrevi que a concentração de A- é igual a 2 vezes a concentração de HA. Como é 1 litro, podemos dizer que o número de mols de A- tem que ser igual a 2 vezes o número de mols de HA. Como temos essa relação aqui, que é uma relação com 2 variáveis, basta substituir o número de mols de A-, por exemplo, por 2 vezes o número de mols de HA. E essa soma aqui tem que dar 0,1. Podemos descobrir então o número de mols de HA. Somando aqui vai dar 3. Então o número de mols de HA vai ser 0,1 dividido por 3. O número de mols de ácido acético que eu preciso é 0,033 mol. Para descobrir o número de mols de acetato, basta utilizar essa expressão aqui de novo. O número de mols de acetato vai ser igual ao número de mols de ácido acético, vai ser 0,1 menos o número de mols de ácido acético, no caso 0,033. Como é uma relação de o dobro, né, de 1 para 2, o número de mols de A- vai ser 0,067 aproximadamente. Agora vamos fazer a mesma relação para o ácido fórmico, seguindo a mesma ideia. A relação entre número de mols de formiato e número de mols de ácido fórmico é de 10 vezes. Então, N de A- é igual a 10 vezes N de HA. Vamos substituir isso aqui. No lugar de N de A-, vamos colocar 10 vezes N de HA igual a 0,1. O número de mols de ácido fórmico, então, vai ser 0,009, porque somando aqui dá 11, número de mols de HA, então vai ser 0,1 dividido por 11, 0,009. O número de mols de A- de formiato vai ser 0,1 menos isso, vai dar 0,091. Uma relação de 10 vezes, como concluímos por essa expressão aqui. Então, nós já sabemos agora o número de mols de ácido acético e o número de mols de acetato. E sabemos, caso seja a nossa preferência, o número de mols de ácido fórmico e o número de mols de formiato. O próximo passo, então, é saber quanto que nós vamos utilizar da solução. Lembrando que, quando falamos de concentração molar, estamos falando de número de mols dividido por volume. O que eu vou pegar ali na solução vai ser um volume, vai ser uma quantidade de volume daquela solução que tenha esse número de mols. Então, qual é o volume da solução de ácido acético que vai ter 0,033 mol? Bom, eu posso escrever isso daqui para o volume. O volume vai ser igual ao número de mols dividido pela concentração. 0,033, que é o número de mols, dividido pela concentração. Todas as soluções têm concentração 0,5. Eu vou ter que pegar 0,066 litros. É a quantidade de ácido acético que eu preciso pegar. Para a solução de acetato, vai ser 0,134. No caso do ácido fórmico, se eu preferir, eu pego o número de mols, 0,009, divido pela concentração, 0,5, o volume vai ser 0,018. Para a solução de A-, utilizo aqui os valores, vai ser 0,182. Então, se eu quiser montar uma solução, tampão, um sistema tampão, utilizando esse método, onde eu pego o ácido e onde eu pego a base conjugada, eu vou pegar 0,066 litros da solução de ácido acético, vou pegar 0,134 da solução de acetato, vou misturar e vou aumentar o volume, vou ajustar o volume até 1 litro. Caso queira fazer com ácido fórmico ou formiato, vou pegar 0,018 do ácido fórmico, 0,182 do formiato, vou misturar e vou ajustar até 1 litro e aí eu consigo uma solução tampão com pH igual a 5. Beleza? Deu um pouquinho de trabalho, mas chegamos aqui no resultado. Vamos para o próximo, item D. Agora vamos deixar um pouco de lado essa parte de equilíbrio químico, que você consegue ver toda essa discussão no curso de Química Geral, por exemplo, no meu curso de Química Geral. E vamos passar para termodinâmica.
A tabela abaixo apresenta os dados termodinâmicos para a dissociação de ácidos etanóicos A298. Complete a tabela, ele nos dá o valor de R, 8,314. Temos aqui ácido acético, ácido cloracético, dicloracético, tricloracético. Precisamos preencher essas lacunas aqui. Ele dá o ΔH0, ele dá o T-ΔS0 e o ΔG0. Em alguns casos ele acaba não fornecendo. Queremos o T-ΔS0 para o ácido cloracético, tricloracético. Aí queremos o pKa para o ácido tricloracético. Bom, a equação que nós vamos utilizar é essa daqui. Também umas 10 equações que todo químico deve conhecer. ΔG0 igual a ΔH0 menos T-ΔS0. Percebam, ele já quer o T-ΔS, e para aqueles que ele quer o T-ΔS, ele nos dá o valor de... aqui, né? Ele nos dá o valor de ΔH, aqui na verdade, de ΔH0 e de ΔG0. A mesma coisa aqui. É tudo que nós precisamos, beleza? Só isolar aqui o T-ΔS0. Então, se colocarmos o T-ΔS0 de um lado, nós conseguimos achar o seu valor simplesmente fazendo o ΔH0 menos ΔG0, ou menos ΔG0 mais ΔH0. Basta substituir os valores. Para o ácido cloroacético, vai ser menos 16,4 mais menos 4,69. Chegamos ao valor de menos 21 kJ por mol, tá, pessoal? Por quê? Não tem esse Kelvin aqui, não. A unidade da entropia é Joule por Kelvin mol. Como ele está multiplicando a temperatura em Kelvin, então cancelamos o Kelvin com Kelvin, vai ficar só quilojoules por mol, beleza? Então, para o ácido cloracético, utilizando os valores que ele nos dá, 16,40 e menos 4,69, chegamos nesse valor aqui. E para o ácido tricloracético, utilizando os valores dados, menos, né, da equação 1,69 mais 4,18, chegamos nesse valor positivo, 2,49. Ele pede também o pKa. Para determinar o pKa, vamos utilizar uma outra expressão que depende do ΔG0. Então, ΔG0 é igual a menos RT ln de K. Como o processo ocorre a temperatura de 298 e o valor de R é 8,314, basta substituir esses valores que nós conseguimos determinar o valor de K. Eu posso substituir os valores aqui. Eu vou obter ln de K igual a um número, e aí basta fazer então o E elevado a ln para desaparecer o ln, e E elevado ao número que aparecer aqui. Nesse caso, eu apliquei o E de um lado e do outro para desaparecer com o ln. Temos E elevado a menos ΔG0 dividido por RT. Jogamos aqui os valores, fazemos a conta e o resultado vai ser o K igual a 0,5. Então, o K igual a 0,5, o pKa vai ser menos log desse valor, da 0,29. Pessoal, eu sei que a aula já está grande, mas temos mais duas questões, tá? Bom, item E. Apresente uma explicação para a grande diferença de acidez observada entre o ácido acético e o ácido tricloracético, baseado na estabilidade relativa de ácido-base conjugada. Mostra as estruturas e equações químicas pertinentes. Agora vamos para a química orgânica, vamos falar de estabilidade de base conjugada. Bom, aqui nós temos o ácido acético, ele reage com água, formamos o H3O+, e aqui nós temos o acetato. No caso do ácido tricloracético, temos um substrato análogo, reage com água, forma H3O+, e formamos aqui o tricloroacetato. Por que um é mais ácido do que o outro? Bom, nós podemos olhar para a estabilidade na base conjugada. Aqui nós temos o grupo carboxila e aqui nós temos um grupo metila. O grupo metila é um grupo doador de densidade eletrônica. Então ele joga a densidade eletrônica para a carboxila e essa carboxila fica mais rica em elétrons. Se ela fica mais rica em elétrons, ela é uma base mais forte. Sendo uma base mais forte, ela vai segurar esse próton com mais intensidade. Então nós temos, nesse caso, um ácido mais fraco. O próton fica mais retido, sai com mais dificuldade, então temos um ácido mais fraco quando comparado com o ácido tricloracético. Por quê? O grupo
tricloro ele é um grupo retirador de densidade eletrônica. Então, ao invés de concentrar densidade eletrônica na carbonila, ele acaba retirando. Temos menos densidade eletrônica sobre esse átomo de oxigênio. Então, esse hidrogênio ele vai estar mais solto, ele vai poder ser retirado com mais facilidade. Sendo retirado com mais facilidade, temos um ácido mais forte do que o ácido acético quando comparamos um com o outro. Então podemos discutir isso daqui com base no efeito indutivo. O efeito indutivo de densidade, retirador de densidade eletrônica do grupo tricloro acaba estabilizando mais essa base conjugada, acaba dispersando mais a carga. Temos uma base mais estável, logo é mais favorável de ser formada. E se nós olharmos sob o ponto de vista do ácido, como temos menos densidade eletrônica aqui, esse hidrogênio sai com mais facilidade. Aqui não, aqui nós temos mais densidade eletrônica, vai ser mais difícil retirar esse hidrogênio. Lembrando que uma base mais forte é uma base muito mais reativa. Vai ser uma base que vai reagir mais prontamente, então nós não temos um produto tão estável assim. Respondido o item E, vamos para o item F para finalizar então essa videoaula. Considerando os valores de ΔH0 e TΔS0 apresentados na tabela, você diria que a sua explicação no item 3E para a diferença de acidez está correta? Justifique sua resposta. Então, nós tivemos aqui uma explicação molecular, falamos sobre estabilidade da base conjugada, mas vamos agora ver se isso está de acordo com parâmetros macroscópicos, com parâmetros termodinâmicos. Vamos comparar aqui os valores. Bom, no caso do ácido acético, temos um ΔH0 negativo, o que acaba sendo favorável neste sentido, mas no tricloro acético um ΔH0 positivo, então ele não é tão favorável assim. Quando olhamos para a entropia do ácido acético é muito mais negativa, então isso aqui é um fator que desfavorece. Agora, para o ácido tricloro acético ela é positiva, então é um fator que acaba favorecendo. Mas o parâmetro que nós vamos observar, na verdade, é o ΔG0. O ΔG0 para o ácido acético ele é positivo, enquanto que para o ácido tricloro acético também é positivo. O fato de serem positivos significa que não é muito favorável que essa reação avance no sentido dos produtos. Não é que a reação não vai acontecer, ela vai. Só que ela não é favorável. Lembrando que estamos falando do ΔG0. Óbvio, como estamos falando de um ácido fraco, tanto o tricloro acético quanto o ácido acético é desfavorável a formação de produtos. Ambos vão ter um K menor do que 1, ambos terão um ΔG0 positivo. Só que no caso do tricloro acético, ele é menos positivo. Ser menos positivo significa que ele vai ser menos desfavorável para ocorrer a reação. No caso do ácido acético, o processo vai ser mais desfavorável. Então, embora ambos tenham ΔG0 positivo, que significa que no equilíbrio teremos mais reagente do que produtos, o processo será mais favorável para o tricloro acético. O dado termodinâmico mostra que o ácido tricloro acético ele vai reagir um pouco melhor do que o ácido acético. E a gente consegue, então, justificar isso com a explicação do ITE, olhando ali o efeito indutivo, vendo o fator de retirada de densidade eletrônica, estabilizando a base conjugada, favorecendo a retirada do próton. Ou o contrário, né, se nós olharmos para o ácido acético. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Como eu falei, a aula ficou bem grande, bem extensa, mas é porque foi uma questão bem extensa. Eu espero ter esclarecido esses assuntos. Se você não entendeu alguns porquês, eu espero ter contribuído, espero ter ajudado para você olhar por um determinado caminho. Ou se por um acaso você tem uma outra interpretação, deixe aqui nos comentários. Isso é muito importante. Tá bom, galera? Essa prova ainda não acabou. Teremos mais questões que serão adicionadas em breve.